Salve, salve rapaziada ligada no canal do HT Esportes, eu sou o Eider Mota e hoje a gente vai fazer uma tier list para analisar a convocação de Carlo Ancelotti para os últimos jogos do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Like no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos lá galera, já temos aqui todos os convocados e também as nossas categorias. Garantido na Copa, merecido, ok, mas com ressalvas e não merecia ser chamado. Eu vou na ordem em que a lista foi anunciada, beleza? Vamos começar com o goleiro Alisson e não dá para dizer que Alisson não já está garantido na Copa, só uma eventual lesão tiraria o goleiro da Copa do Mundo de 2026. Já o Bento, o goleiro reserva do Alisson, ele não merecia ser chamado. Tá em uma fase muito ruim no Al Nassr, falhou recentemente na Supercopa Saudita, não tá jogando bem, não merecia essa vaga, tinha outros goleiros que poderiam ter sido chamados para o lugar dele. Quem também não merecia ser chamado é o goleiro Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, apesar de eu achar que ele tá à frente do Bento na questão do futebol que eles estão praticando atualmente. Ainda assim, eu acho que havia outras opções que poderiam ser testadas, outros goleiros que estão em uma fase melhor, até mesmo no Brasileirão, e poderiam ter sido oportunizados por Carlo Ancelotti. Vamos agora para os defensores, começando com Alex Ribeiro, merecido, foi muito bem na data FIFA anterior sob o comando do Carlo Ancelotti, não tenho o que dizer, é uma convocação merecida. Alexandro, lateral do Flamengo, eu acho ok, mas com ressalvas. Ele também foi bem na data FIFA anterior com o Carlo Ancelotti, porém, o jogador do Flamengo ele não está me encantando tanto assim, acho que ele não está jogando essa bola toda para ser o lateral provavelmente titular da seleção. Seguindo com Caio Henrique, lateral do Mônaco, eu acho que ele é uma convocação merecida sim, é um jogador que há muito tempo vinha sendo pedido para ser convocado na seleção brasileira e não ganhava chances e agora ele tem uma boa oportunidade de mostrar o seu futebol. Já em relação ao Douglas Santos, eu acho que ele não merecia ser convocado. É um jogador que está jogando no Zenit da Rússia, é um atleta que não está chamando tanto atenção assim. Havia outras opções de lateral esquerdo que poderiam ser testadas e eu acho que o Douglas Santos não era uma delas. Vamos agora para mais alguns zagueiros. A gente tem o Fabrício Bruno, jogador do Cruzeiro, eu acho merecido, tá fazendo uma grande temporada pelo Cruzeiro, é um jogador que vem jogando bem e merecia assim essa oportunidade. Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, acho também uma convocação merecida, é um dos melhores zagueiros brasileiros em atividade no futebol europeu. E agora a gente vai com Marquinhos. Para mim, o Marquinhos está garantido na Copa. É um atleta que tem a confiança do treinador Carlo Ancelotti, é um dos expoentes da seleção brasileira e após a grande temporada do PSG, seria muito difícil imaginar que o Marquinhos não estaria presente. Vamos para a lateral direita, Wanderson é um ok com ressalvas, é um jogador que tem tido oportunidades na seleção brasileira, mas também não tem sido nenhuma grande unanimidade, ainda assim é uma posição muito carente a lateral direita da seleção. Já o Wesley, eu acho uma convocação merecida, é um jogador que vinha jogando bem no Flamengo, chegou agora na Roma, está jogando bem e seria o meu titular nessa data FIFA. Andrei Santos, eu deixo ele na posição de ok, mas com ressalvas, porque é um jogador que vem se destacando, vem jogando bem, mas ele não é uma unanimidade no Chelsea, né? Não é um jogador que chegou e já é titular no Chelsea, ao contrário de outros atletas que a gente vai falar aqui. Então, ok, com ressalvas para o Andrei Santos. Já Bruno Guimarães está garantido na Copa, é um jogador que vem sendo um dos pilares desse ciclo da seleção brasileira e não tem como ele estar de fora da Copa, assim como Casemiro, que voltou com a chegada de Carlo Ancelotti, é um jogador de confiança do Ancelotti e, sem sombra de dúvidas, está garantido na Copa. O Joelinton é um jogador que eu gosto, mas vamos deixar ele aqui no ok com ressalvas, porque um pouco antes da gravação desse vídeo, teve o jogo entre Liverpool e Newcastle pela Premier League e o Joelinton se lesionou, então talvez ele seja cortado. Lucas Paquetá, ok com ressalvas, é um jogador que também vinha muito presente nos últimos ciclos da seleção brasileira, ficou um tempo afastado por causa da investigação da questão de manipulação por apostas, ele foi inocentado, está de volta, mas ainda assim o Paquetá nas últimas atuações dele pela seleção brasileira não vinha jogando tão bem, então eu fico no ok com ressalvas.
Vamos agora para os jogadores de ataque. Estevão, para mim, é merecido. É um cara que chegou no Chelsea, já está se destacando, já foi melhor jogador de uma partida da Premier League e é um atleta que vem se desenvolvendo bastante. Ele tem que estar nesse grupo da seleção brasileira, sim. Gabriel Martinelli, merecido também. É um jogador que também tem se destacado pelo Arsenal, pela seleção brasileira. Ainda não conseguiu fazer grandes atuações, mas é um atleta que está no momento em que ele precisa estar no elenco da seleção brasileira. Já o João Pedro, para mim, merecido também. Chegou no Chelsea, na Copa do Mundo de Clubes, fazendo gol, já é titular do time e está encaminhando essa vaga dele na Copa. Vamos para Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, é a convocação mais merecida, na minha opinião. É um cara que está se destacando bastante, está fazendo gol, está dando assistências, é uma opção a mais para um estilo de jogo diferente e ele merecia sim ser testado. Excelente a convocação do Caio Jorge. Já o Luiz Henrique, atleta que está no Zenit, para mim é um ok com ressalvas pelo fato dele ter ido muito bem nos jogos que ele atuou quando ele ainda estava no Botafogo. Foi se esconder no futebol russo, mas ainda tem um recorte recente interessante diferente do Douglas Santos, que também foi chamado e também joga no Zenit. Vamos de Matheus Cunha, merecido também, é um jogador que teve uma grande temporada pelo Wolverhampton, fez uma boa data FIFA anterior com o Ancelotti, agora está no Manchester United, é um jogador que pode jogar pelos lados do campo, pode ser um centroavante, pode ser um armador, também dá diversas opções ao treinador da seleção brasileira. Rafinha está garantido na Copa, é o melhor jogador brasileiro em atualidade no futebol europeu e é um dos pilares da seleção brasileira, só precisa parar de dar entrevista para não dar problema que nem foi antes do jogo contra a Argentina. Para fechar nossa tier list, temos Richarlison, que para mim é um ok com ressalvas, porque ele é um atleta da confiança do Ancelotti, foi titular na data FIFA anterior com o Ancelotti, foi campeão da Europa League com o Tottenham, fez até um jogo interessante na Supercopa da UEFA, mas eu não sei se o Pombo é o jogador que a seleção brasileira precisa para ser o seu comandante do setor de ataque, e com o Ancelotti é muito provável que ele vá ser titular. No momento, prefiro que João Pedro jogue e que Caio Jorge tenha oportunidades do que o Richarlison, por isso ele fica no ok com ressalvas. Ou seja, a gente tem uma convocação em que a maioria está em merecido e garantido na Copa e uma menor parte está em ok com ressalvas e apenas 3 estão na posição de não mereciam ser chamados, que todos os que não mereciam ser chamados devem ser reservas. Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, concorda comigo, não concorda? Like no vídeo e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Tamo junto, galera, um forte abraço.